Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula, eu vou falar sobre o segundo assunto de meta 30, que seria a média, moda e mediana, ok? Então, o que é a média? A média de um conjunto de dados numéricos obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Por exemplo, quero tirar a média de 5 valores. Eu vou somar os 5 valores e dividir por 5. Tá? Você sempre vai dividir pela quantidade de valores que você tem. O que é moda? Se você tem um conjunto de números, por exemplo, tá? Moda é o valor mais frequente desse conjunto, ou seja, aquele que se repete mais vezes, certo? E a mediana, tá? Mediana, depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é. Então, uma coisa bem importante, para a gente achar a mediana de um conjunto de dados ou de um conjunto de números, eles precisam estar ordenados, ou em ordem crescente ou decrescente, certo? Se você tiver uma quantidade ímpar de valores, a mediana vai ser o valor central, que fica no meio, tá? Agora, se no caso for uma quantidade par de valores, você não vai ter um único valor que fica no meio. Você vai ter dois centrais. Então, o que você faz? Você tira a média dos dois. O que é tirar a média dos dois? Somar os dois e dividir por 2, certo? Eu vou mostrar isso aqui num exemplo, então. Eu tenho aqui uma sequência de números, tá? Eu já deixei ordenados aqui, em ordem crescente, e eu vou achar essas três coisas aqui, certo? Então, primeiro a média, que a gente pode também colocar como MA, que é média aritmética, certo? Soma todos, como são 8 valores, eu vou dividir por 8, tá? A soma dos 8 dá 105, se eu dividir isso por 8, 13,125, certo? Daí a moda, tá? A moda é o valor que se repete mais vezes. Eu tenho, por exemplo, o número 15, que está se repetindo 3 vezes, e é o valor que se repete mais vezes. Então, por isso que eu vou escrever moda 15, tá? E a mediana? Bom, eu tenho 8 valores, tá? Então, eu não consigo deixar um no meio, porque eu consigo deixar 4 para um lado, 4 para o outro. Porém, você pode fazer o seguinte: observe os 3 primeiros e os 3 últimos, certo? Fica no meio o 15 e o 15. Então, o que você faz? Você tira a média dos dois. Aqui, ó. 15 mais 15, divido por 2, 15, né? Claro que se fossem valores diferentes, a hora que você tirasse a média não ia dar 15, né? Mas é sempre os dois valores do meio. Se a tua quantidade de números, né, de dados, é uma quantidade par. Se for ímpar, automaticamente já vai ficar um no meio. E aí você não precisa fazer a média aqui dos dois, certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!